O assunto agora no Agrofag é o preço das commodities. Essa foi uma semana bastante agitada para o mercado de grãos em todo o mundo. Isso porque a Rússia anunciou que não renovaria o acordo que permitia aos ucranianos exportarem grãos pelo Mar Negro. Essa decisão impactou diretamente na comercialização dos produtos, mudando os rumos do mercado. Esse é o tema da nossa conversa com o Vlamir Brandalize. E sobre esse assunto nós vamos conversar agora com o consultor de mercado, Vlamir Brandalize, que está lá em Curitiba. Ele vai analisar toda essa situação que impactou o mercado mundial e o Brasil também, né, Brandalize, com esse descumprimento do acordo entre Rússia e Ucrânia, que vai impactar no preço dos grãos. E eu queria que você me falasse um pouquinho de como aconteceu esse contexto desse descumprimento do acordo. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? A guerra continua, né? Esse é o principal ponto, né? A guerra continua por lá, está sendo alimentada do lado da Ucrânia pelos americanos, os russos também não querem dar o braço a torcer, né? Então, e tudo indica que vai longe essa guerra. O fator importante é que o acordo de liberdade, que tinha a liberdade do corredor de exportação de grãos ali, que era chamado Acordo Humanitário de grãos ali da Ucrânia, onde que navios poderiam chegar nos portos ucranianos e sair com grãos para atender o mercado mundial, ele venceu agora na segunda-feira, 17 de julho. E a Rússia não renovou o acordo, alegando que os grãos que eram para sair para países pobres estavam saindo para países ricos, esse é um dos pontos. Outro ponto importante que a Rússia alega é que os bancos agrícolas russos que fazem a exportação de grãos russos, como trigo, como cevada, como óleo de girassol e também milho, eles não estão podendo fazer a compensação internacionais dos bancos internacionais para receber as posições em dólar. Isso era acordo inicial que os bancos, o produtor russo iria receber através desses bancos as suas exportações. A Rússia alega que não estão recebendo e continuam sendo sentenciados aí com as sanções aí que foram implantadas desde o começo. E por isso que a Rússia alega que estava saindo do acordo e agora considerando que todo navio que chegará e atracar nos portos ucranianos, ela considerará que será navios que têm possibilidade de estar levando equipamentos militares e poderão estar sujeitos a ser bombardeados. Então, isso fez uma pressão gigantesca, porque os grãos ali da Ucrânia vão parar de sair, os próprios grãos russos agora ficam inviabilizados também, em função do Mar Negro agora ficar totalmente militarizado, com riscos, minas, e aí nenhuma companhia de navegação internacional está disposta a colocar navios por ali. Isso fez as cotações dispararem em Chicago, e nós atingimos as melhores cotações aí da temporada, desde a colheita até agora, tanto de soja, de milho. O trigo está com limite de alta hoje, também é o mais afetado, né, porque a Rússia é o maior exportador mundial. Sim. É reflexo forte aí. Então, momento espetacular aí de cotações para o produtor brasileiro também. O impacto, para a gente ter uma dimensão, 32 milhões de toneladas de alimentos ucranianos que chegavam aos mercados mundiais. Então, nesse meio tempo, né, Brandalize, eles estão travados realmente. Sim, a exportação está travada, milhões de toneladas, que nem você citou aí, que saem semanalmente dali. E, além de tudo, nessa semana, depois do rompimento do acordo, do fechamento, na segunda-feira, a Rússia acabou bombardeando boa parte dos terminais de embarques ali dos principais portos da região de Odessa, na Ucrânia, por onde que sai a maioria dos grãos. Além de tudo, tem esse obstáculo agora novo, que é os terminais estar totalmente desestruturado, houve o bombardeio, alguns estão inutilizados, complicou a vida dos ucranianos, e isso dá laço para as cotações, né? A oferta limitada de grãos. E a Ucrânia não tem muita alternativa, não, para a saída dos grãos ali. Está pensando em sair por trem, mas a boa parte das pontes que os trens circulam dentro da Ucrânia foram bombardeadas e estão destruídas que foram destruídas pela Rússia. A dificuldade é grande dos ucranianos agora. É o apelo, né, do
Zelensky aí em relação a rotas alternativas, a alguma expectativa que possa ter daqui para frente para enviar esses alimentos que são tão necessários para os outros países, né? Até temos várias informações de países do Oriente realmente que dependem desse transporte e que estão já carentes, inclusive desde segunda-feira, desses alimentos, né? O Oriente é muito atendido ali na linha do trigo, parte de cevada, que é usada para consumo em ração também, grãos forrageiros, que vai para o Oriente Médio, ali a região toda, e parte desse produto vem da Ucrânia, e certamente agora vai escassear. Dá para sentir que aqui no Brasil a gente teve uma corrida de compras desde ontem, hoje, o mercado internacional está voltando a comprar forte aqui para tentar abastecer. É provável que nós vamos exportar bastante milho, agora na sequência aí para o Oriente, nós vamos exportar trigo, provavelmente para o Oriente também, a partir de setembro, outubro, quando chega a safra nossa. Então, isso é decorrência já da escassez ali, porque ali estava perto, né? A região é próxima, não é longe, então é mais fácil de você pegar um navio e toda semana estar abastecendo, ao ter que comprar de outros locais. Então, para os consumidores ali, já o preço do produto final está subindo, e isso é reflexo da Bolsa de Chicago subindo forte, né, hoje. Com foco no milho e no trigo agora, Brandalize, você pode trazer uma perspectiva para a gente do que estavam os preços na última semana e em comparação com essa semana, desde segunda-feira, quando essas operações foram travadas? Olha, só para dar um exemplo, o milho a semana passada em Paranaguá ele estava na faixa 56, 57 reais a saca, e hoje já tem indicativo aí na faixa 64, 65 reais, ou seja, um crescimento de uns 8 reais por saca no Porto, e chances aí acima de 66, 67 aí para o começo do ano que vem. O mercado melhorou aí na faixa de 10% as cotações do milho, em decorrência já dessa quebra do acordo aí, da não renovação, efetivamente, né? Porque o acordo vencia. Ele vencia na segunda-feira, o acordo foi cancelado. Você tinha comentado também sobre o limite de alta do trigo. De que maneira a gente pode avaliar essa situação? Olha, o trigo para nós, agora que vamos entrar, estamos começando a colheita, as lavouras vão entrar em colheita no Paraná, ele tende a mostrar alternativas importantes de exportação, né? O produtor vai ter uma alternativa de liquidez, né? Então é uma saída. E também deve valorizar o trigo interno aí para o moinho. Nós vamos ter pressão sobre a farinha, né? O Brasil tem muita importação de farinha da Argentina, o pessoal já puxando os preços por lá, trigo do Paraguai. Todos devem se valorizar aí, como está mostrando Chicago, né? Chicago cresceu mais de 10% aí na semana e mostra que tem potencial de crescer aí, se a gente vê no acumulado da semana, perto de 15% a 20%. Então, é uma grande valorização do trigo, né? Sim, com certeza. E agora, nesse sentido, que você começou a falar sobre os portos aqui, inclusive o Porto de Paranaguá, a gente tem algumas questões, Brandalize, em relação à diferença do preço, né? Tanto agora com esse impacto do fim do acordo, mas também com os preços já do que chegam de grãos para o Porto de Paranaguá, que é um exemplo que você trouxe, e o preço no balcão. Eu queria saber dessa diferença também, vamos focar agora no milho, por exemplo. O milho que estava a R$ 57 lá no Porto, para chegar no balcão, ele passa por essa diferença? É por conta do prêmio? Os prêmios têm caído em função de que nós estamos com um excesso de embarques, um excesso de vendas, né? Os portos brasileiros, a projeção até a semana passada, para esse mês isso envolve Paranaguá, que é o grande porto, né, da exportação de grãos também, mas todos os portos brasileiros tinham a projeção de embarcar perto de 20 milhões de toneladas entre soja, farelo, o milho e trigo nesse mês de julho. Agora já foi feito um ajuste para baixo, está perto de 19,5 milhões de toneladas, em função de que em Paranaguá está tendo chuvas e atrapalhando um pouco os embarques. Os navios estão tendo que ficar mais tempo ali para carregar. Isso afeta os prêmios. No caso do prêmio do milho também afetou. O prêmio do milho antes era 55 a 80 positivo, agora é 35 a 45. Prêmio de soja é 55 a 60 negativos. Ou seja, está afetando sim, porque nós temos limite de potencial de embarque e nós estamos estrangulados. Os portos teriam que melhorar muito para nós conseguirmos dar condição melhor aí para prêmios mais favoráveis ao produtor. E aí dá essa diferença grande, né? Você pega mercado de porto aí
na faixa de 62 a 65 reais o milho, e quando o produtor vai ver lá no balcão, dá 43, 44, 45, ele diz, dá 10 reais a menos ou mais, né? Isso é reflexo do custo porto, que também subiu, e do custo da logística, né? Como nós temos muito embarque programado, os fretes também estão em alta, e acaba refletindo diretamente no balcão ao produtor, né? Certo. Vlamir, outra situação que a gente também agora então consegue perceber com tudo isso que você comentou para a gente é que o produtor precisa se atentar e perceber que são momentos de alta agora nos grãos, né? Fazer um bom acordo, fazer uma venda bem planejada, bem pensada, junto com as cooperativas, com as empresas que ele comercializa esses grãos, porque realmente, apesar de toda essa situação estar acontecendo, vai favorecer a vida do produtor aqui também, vai impactar, querendo ou não. Sim, sim. Só para fazer um paralelo para o produtor, nós estamos aí dentro dos melhores momentos de trocas aí para o produtor, em cima de insumos, né? Então, a relação de troca nesse momento é a melhor desde 2017 dos principais insumos. Então, a moeda soja, a moeda milho, para o produtor, ela está podendo comprar melhor aí nesse momento aí desse pico de cotações. Então, o produtor precisa de insumo, ele pode aproveitar aí para não correr o risco depois, porque como está impactando imediatamente a questão do custo, aí o trigo disparando por causa da Rússia lá, os fertilizantes também devem puxar justamente porque a maior parte dos fertilizantes do mundo sai da Rússia, Bielorrússia, a ureia, a Rússia é o maior exportador mundial, deve pressionar as cotações para cima. Então, esse fator aí o produtor tem que começar a aproveitar para não deixar o custo subir, e esse mercado que está em alta para frente, ele pode cair, é provável que ele vai cair. Ou seja, o produtor esperar muito, daí depois ele vai encontrar um custo de produção maior e talvez uma cotação menor do que está agora, porque agora nós estamos no melhor momento do ano, né? Esse é o momento, então. Provavelmente sim. A chance do produtor é o momento, sim. E se tiver algum ganho para frente, ele pode ser pequeno, mas o principal fator é que o custo tende a subir. E esse é o gargalo do produtor. E daí o produtor vai ver um custo maior e apertar a margem de operação dele, né? Muito bem. Vlamir, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, esclarecendo essas questões, e a gente vai acompanhar aí contigo o mercado daqui para frente novamente. Muito obrigada. Obrigado pelo convite e até uma próxima. Professor Celso, então a gente vê aí que é uma decisão que influenciou muito no dia a dia dos produtores rurais, né? Veja bem, Antoniela, essa guerra Ucrânia-Rússia, né, ela vem prejudicando já desde o ano passado, né, quando você tem o transporte de fertilizantes e exportação de produtos, né. Então, o canal de exportação da Ucrânia, né, que é um dos maiores produtores de alimento do mundo, está prejudicada. A logística desse porto está prejudicada.